Bom, o texto básico é 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Vamos abrir aí e vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 a 18. Aqui o apóstolo Paulo tenta tratar aos irmãos de Tessalônica sobre a morte, sobre a visão dele, a visão de como seria a vida depois da morte, não é? Então vamos ler, eu vou ler para vocês, pausadamente, e depois a gente vai refletir sobre o texto. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Aqui dormem nesse sentido de morte mesmo, né? Era uma maneira gentil de se falar. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com esta palavra. Então, irmãos, aqui Paulo ele tenta mostrar de forma mais palatável, mais inteligível, para as pessoas daquela época entenderem como seria essa vida após a morte. Nós entendemos que Deus tem um propósito para todas as coisas, e nos parece às vezes difícil entendermos por que tanta dificuldade da gente entender isso. E ali, naquela época, me parecia, do que a gente leu e estudou, que as pessoas estavam confusas sobre isso. A gente tem que esperar, será que Jesus vai voltar, a gente vai estar vivo ainda? Como que vai ser depois que a gente morrer? Não é? Ou se a gente não vai morrer, ou se ninguém vai morrer. Eles estavam esperando isso, que ali em Tessalônica, eles esperavam que eles não iriam passar pela morte. E Paulo acalma o coração deles com isso, não é? Pode passar. Então, uma pergunta clássica. O que acontece depois que morremos? O que vocês já pensaram, ou já estudaram, ou se debruçaram sobre esse tema? Alguns de vocês já pensaram nisso? Para onde que a gente vai? Para onde vocês ou eu iremos? Sem Cristo ou com Cristo? Todos nós, racionais, né, pensamos nisso. Vocês sabem que o único ser criado e que tem a consciência da morte é o ser humano. E frustra, às vezes, a gente pensar que essa vida acaba aqui. Simplesmente quando esse corpo passar, essa matéria passar. Então, a igreja também de Tessalônica tinha essa dúvida.
E Paulo escreve para consolá-los e instruí-los sobre o caminho que eles deviam seguir, mostrando então que a morte não é o fim de todas as coisas. Então, quando ele escreve essa passagem, ele está, na verdade, tentando consolar aqueles irmãos de Tessalônica, porque eles estavam aflitos quanto ao que seria. Muito bem, passa o próximo slide. Paulo escreveu essa carta por volta de 50 anos, né, depois de Cristo. Era uma igreja jovem, vibrante, era uma igreja fiel, e eles temiam que os mortos perdessem a volta do Senhor. Na verdade, eles estavam aflitos com isso. A gente vai perder se a gente não conseguir, né, chegar. E Paulo esclarece a ordem dos eventos e reafirma a esperança da ressurreição. Ora, a ressurreição é a base da nossa fé. O apóstolo Paulo fala claramente sobre isso, sobre que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Então, a nossa salvação se iniciou antes da fundação do mundo. Como pode ser isso na visão nossa, protestante e calvinista? Como pode ter Deus escolhido alguém e não outros? Será que Deus é justo em fazer isso? Será que Deus, Ele, usando de toda a sua sabedoria e conhecimento, por que Ele escolheu uns e os outros não? Quem tem a resposta para isso? Nós já estudamos aqui, né? Bom, pela graça de Deus, Ele escolheu aqueles que aprouve escolher. A própria palavra diz sobre isso. Eu não vou discorrer sobre esse tema, porque não é o objetivo aqui. Porém, Deus escolhe quem Ele quer, e Ele é justo, porque Ele seria justo se condenasse todos nós ao inferno. Porque era o que nós merecíamos. Então, Ele aprouve enviar a Cristo para salvar o pecador dos seus pecados. Então, antes mesmo de existir o tempo, determinou Deus a salvação daqueles quem Ele quis escolher para ser salvos, segundo a visão calvinista. Bom, o atributo de Deus, um dos atributos de Deus é a eternidade. Deus, Ele não está contido num tempo, igual você e eu. Você e eu estamos hoje, que dia que é hoje? Dia 2 de novembro de 2025 e 9h27 da manhã de um domingo. Você e eu estamos contidos num tempo e num espaço. Deus, Ele paira sobre o tempo e o espaço, porque Ele criou o espaço e o tempo. Antes de todas as coisas existirem, Deus existiu. Deus é eterno na sua essência. Ele sempre existiu. Então, se a gente entender isso, vamos lá, abram lá em Efésios 1, verso 4 e 5. Eu acho que dá para vocês verem lá, e alguns de vocês já vão abrindo para a gente acelerar aí, porque tem muito texto para a gente ver. Quem puder ler, Efésios 1, verso 4 e 5. Então, Deus, Ele desejou salvar a quem é que Ele quer salvar. Ele seria justo se condenasse todos nós. Por quê? Por causa do pecado, não é? Da queda, da separação do homem.
Pode mudar o slide. A morte e a ressurreição. Então, como eu disse, Paulo usa uma metáfora, né, do verbo dormir como morte física do crente. Aqui o luto é permitido, ele não é contra isso. Porém, a tristeza do cristão é temporária, porque ele espera alcançar a glória no seio de Abraão, em Cristo Jesus. Então, para nós, é claro que nós nos entristecemos com pessoas que nos deixam, os nossos amados, porém, logo nos encontraremos. É essa nossa esperança, e isso que Paulo tenta tratar com essas pessoas naquela época. Então, quem crê em Cristo não perde a vida, ele apenas dorme para acordar na glória. Na verdade, é uma mudança. Nós vamos ver aqui como que nós iremos transformar, teremos um corpo, apesar de que se morrermos, ou se Cristo vier antes de morrermos, nós teremos um corpo transformado, um corpo glorificado, deixando de ser um corpo corruptível para assumirmos um corpo incorruptível, sem pecado. Então Deus criou o homem para viver para sempre, o primeiro. Então Adão foi o primeiro homem. Deus teve a intenção e criou Adão para que ele não pecasse. Mas Deus não criou um robô. Não, olha aqui, você está programado, então você vai fazer exatamente aquilo que eu disser para você. Foi assim? Agora, Deus sabia, naquela época, Deus sabia que Adão e Eva iriam escolher o que eles escolheram? Sabia. Porém, Ele deu autonomia para essa escolha, e a consequência pela escolha errada que fizeram, passou para nós. Esse pecado, então, cometido pela queda de Adão e Eva, passou para você e para mim e para todo ser vivente, todo ser humano vivente. Na verdade, toda a criação sofre com isso. Se você for lá em Gênesis, você vai entender isso, como aconteceu isso. Toda a criação. O primeiro Adão, né? Adão e Eva viviam num lugar que não havia sofrimento nem dores. Quando eles escolheram o erro, se distanciaram de Deus se afastou deles nesse momento, e vocês conhecem a história. Muito bem, se a gente entender, abram lá João 11:25, pode mudar o slide, fazendo favor. João 11:25, quem puder ler, volta mais uma vez, volta um slide, isso. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Isso, Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Muito bem, então aqui a consequência, então Deus criou Adão e ele tinha uma santidade positiva, ele era imortal, tá certo? Nós vamos entender um pouco mais para frente isso, tá? Então aqui, ele caiu e toda a criação, portanto, foi punida por causa disso, por causa da escolha que eles fizeram. Pode mudar. Mas afinal de contas, o que é a morte? A morte é a separação do corpo da alma. Nós somos presbiterianos e acreditamos que corpo e alma têm o mesmo sentido na sua essência. Isso se chama dicotomia. Tem alguma vertente que tem
três, né? Corpo, alma e espírito. Nós acreditamos que, na base, a essência, alma e espírito são as mesmas coisas. O corpo é material e a alma, ou espírito, é imaterial. E a morte é a separação dessas coisas. Hoje, eu e você, que estamos aqui vivos, graças a Deus, temos essas características, esses atributos. Nós estamos vivos num corpo material e vivos também num corpo imaterial, que é a nossa alma. O corpo material também serve para a glória de Deus, como a Bíblia explica sobre essas questões. A alma, né, continua vivo, aqui entre aspas, né, vivo não em matéria, mas vive em consciência depois da morte. Depois da morte, segundo a Bíblia, nós estaremos em consciência. E isso, talvez, para aqueles que morrerem sem Cristo, deve ser terrível. Imaginem você ter consciência de que você poderia ter aceito o seu Salvador e não o fez. Mas para aqueles que morrem em Cristo, seria um alívio. Paulo diz sobre essa questão claramente. Ele diz assim, eu desejo morrer e estar com Cristo. Ele não fala isso? Porque o sofrimento dele na carne era tanto que ele desejava já estar com Cristo, mas era necessário ele ficar aqui para que outras pessoas pudessem ter o acesso que ele teve a Cristo. Muito bem, pode trocar o slide. Então, a alma do verdadeiro crente, logo após a sua morte física, entra num estado de bem-aventurança consciente. Aleluia! Se morrermos em Cristo, estaremos conscientes de que morremos em Cristo. E a alegria e o regozijo e o gozo consciente que teremos. Eu quero desafiar os irmãos a pensarem nisso e não só no plano que nós vivemos hoje, que é o plano material, que será o plano espiritual, o plano que a gente não enxerga com os nossos olhos materiais. E nós enxergamos esse plano com os nossos olhos espirituais em Cristo, pela obra que Ele fez na cruz, para que você e eu pudéssemos ter acesso livremente a Deus. Através da obra dele. Isso não vem de você, não vem de mim, não é obra sua, você não merece, é pela graça. A graça que ele dá a todos aquele que ele escolheu. Na parábola de Lázaro e rico, o rico teve essa consciência, né? Sim. Depois da morte, de não ter aceitado. Ele teve essa consciência no sofrimento, e ele desejou voltar, ou pelo menos, deixa que eu vá lá para avisar, né, os meus parentes lá. E o que Abraão disse? Eles têm os profetas, então a gente tem que entender isso. Nossa profecia é a palavra, é isso que nós devemos nos deter. Nós vivemos num mundo hoje muito conturbado, e extremamente materialista, todos nós. A gente consegue ver só, né, aquilo no plano material, e discutimos muito pouco, eu estou dizendo isso para mim também, sobre as questões espirituais e como seremos daqui, depois desse plano, depois desse corpo, não é? Isso intriga e deve intrigar o crente, para ele desejar estar com Cristo, depois da sua passagem aqui. Tanto é verdade que nós, quando os crentes verdadeiros morrem, a gente fica triste, de fato. Porém, nós temos a esperança e a certeza que um dia nos reuniremos com eles. Isso faz a diferença. Quando você vai num velório de uma pessoa que não é, de fato,
crente, que não professa sua fé em Cristo como Salvador exclusivo, você vê talvez ali um transtorno, né? Um desespero, e em nosso meio isso não há, porque nós acreditamos que teremos algo melhor e para nós depois daqui. Muito bem. Vejamos quando Jesus falou ao ladrão da cruz. Abram lá em Lucas 23, 42, 43. Lucas, capítulo 23, verso 42 e 43. E disse Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse Jesus: Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Veja a expressão, né? Uma vez eu estava lá no sítio, há muitos anos atrás, e o meu professor de escola dominical era o reverendo Euclides. A gente já tinha estudado sobre essas questões, né? Um excelente professor. E chegou lá um testemunho de Jeová, e eles mudaram a Bíblia, né? O fundador do testemunho de Jeová mudou essa interpretação, dizendo, olha, Jesus está dizendo hoje que talvez um dia você vai estar comigo no paraíso. Não, no original está dizendo, Jesus disse, hoje você estará comigo no paraíso. Esse ladrão merecia? Não. Foi pela graça, né? Porque ele creu. Então aqui, pessoal, ele tem uma consciência. Percebam aqui, há uma consciência. Isso é consciente. Tá? Olha, você vai estar comigo lá no paraíso. E o ladrão antes diz, ó, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Há uma consciência real aqui, né? Vamos lá em Filipenses 1, 23. Quando Paulo sentiu que chegava a hora, né? Ele estava lá em Roma, ele já havia sido condenado à morte, e ele sentiu que estava perto a sua execução, né? Quem achou pode ler. Veja, há uma consciência, né? Paulo então diz, olha, eu desejo estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Ele é consciente nessa fala. Quando ele expressa isso, ele está sendo consciente, olha, eu sei para onde vou. Há uma pergunta que não deve ser calada. Nós sabemos para onde vamos? Você e eu também, enquanto realmente crentes em Cristo Jesus, sabemos para onde a gente vai? Você já parou para pensar sobre essa questão? Ela é importante, porque a segurança do crente está em Cristo, na obra que Ele fez e não na força do seu braço. Então a Bíblia nos orienta de forma clara que os vivos, não é? Que os mortos estão vivos conscientemente. Lá em Apocalipse a gente vai ver também. Em Cristo nos céus e sem Cristo no inferno, como a Cida falou. Há uma consciência tanto de um lado quanto do outro. Como será isso? Como que a Bíblia trata essas questões? Pode mudar o slide. Irmãos, a base disso, para nós, é a ressurreição de Cristo. Abram lá em 1 Coríntios 15, 14 e 20. Se alguém puder ler. Porque se eu orar em outra língua, é esse mesmo? Não. 14? 15, 14 e 20. 15 ou 14. É.
que, olha, isso é maravilhoso que Paulo escreve, né? Olha a complexidade disso. Então ele diz assim, ó, porque naquela época existia uma tendência de alguns judeus, e eu não me lembro aqui qual era a linhagem deles, eles não acreditavam em ressurreição. E isso estava contaminando essa igreja. Não há ressurreição. Paulo falou, opa, se não há ressurreição, é vã a nossa pregação, e a nossa fé é vã. Por isso estamos perdidos. Então a base da fé cristã, a base da nossa esperança, é que das primícias ressuscitou Cristo, e com Ele nós ressuscitaremos no dia que Ele julgar todas as coisas, no dia do Senhor. Se não houve ressurreição, estamos aqui perdendo tempo, eu e vocês, pregando a palavra, estudando, e crendo que um dia teremos um novo corpo glorificado, sem pecado, imaculado, justificado por Cristo. Se não houve ressurreição, nós estamos aqui perdendo nosso tempo. Se você não crê que houve ressurreição e que há ressurreição, é vã a sua fé. Tá? No caso, o corpo volta ao pó, mas ele não irá desaparecer para sempre. Mas como será isso? E as pessoas que foram lá naquela bomba de Hiroshima e Nagasaki, que pessoas foram inteiramente desintegradas na Segunda Guerra aí. Vocês lembram dessa história, né? Ou uma queda de um avião que nunca se achou corpos, eles se desintegraram. Como isso será? Os que são cremados, como isso será? Como que a Bíblia trata isso para nós? Então o corpo volta ao pó, mas não desaparecerá para sempre. Entra em decomposição de fato, mas um dia se levantará da sepultura pelo poder do Senhor. Aleluia! Você imagina isso como será? Então, como os mortos ressuscitarão? No mesmo corpo? Ou talvez num corpo diferente? Será que eu vou ter a idade que eu tenho agora? Estou velhinho já, o próprio Mael falou, não estou enxergando ali. Ou será que eu vou voltar aos 20 anos, 18, na plena forma? Como será o nosso corpo? Aqui, a confissão de Westminster diz assim: todos os mortos serão ressuscitados com seus mesmos corpos e não outros. Posto que com qualidades diferentes, ficarão reunidos às suas almas, ou a sua alma, para sempre. O nosso corpo será glorificado e transformado numa outra forma, não uma forma talvez física, mas com diferentes modos, ou diferente teor de corpo. Mas teremos um corpo glorificado. É a Bíblia que nos orienta sobre essa questão. Então, você e eu, se crermos em Cristo e se morrermos em Cristo, ou se Cristo voltar antes de passarmos pela morte, receberemos um corpo modificado e transformado, incorruptível, imortal, para a glória de Deus. Pode mudar o slide. Não claramente, Elton. Não. Seria uma fisionomia cerca de 33 anos do que foi o tempo que Jesus Sim. viveu aqui. Então é algo que eu acho que a Bíblia não tem nenhuma passagem que ela orienta a respeito disso, né? Mas tem Jesus, quando ele ressuscitou, ele caminhou com os discípulos no caminho de Emaús sem que eles o reconhecessem. Sem que eles o reconhecessem. Porque ele foi transformado. Sim, mas depois o reconheceram, ele se mostrou a eles.
De fato, como você conviveu 3 anos ou mais com uma pessoa e ela aparece para você e você não reconhece? Talvez isso tenha para nós uma certa orientação nesse sentido. Qual forma física eu vou assumir? Com que idade? Eu tenho convicção que isso não importa. Não importa de fato, porque o que receberemos será para a glória de Deus, um corpo glorificado, sem dor, sem tristeza, sem mácula, e louvando a Deus para sempre. Mas de fato, Paulo não tem isso, né? E a segunda vinda de Cristo, pode mudar. A segunda vinda de Cristo, como será isso? Então, ele irá julgar, né? Abram lá em João 14, 1, 3. Jesus, ele prometeu voltar ao mundo para consumar a sua obra. Ele voltará. Jesus voltará novamente. E quem achou pode ler. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Isso. Veja só, primeiro ele diz, não turbe o vosso coração. Então, não se entristeça não, acalme aí, tá? Lá na casa do meu pai tem muitas moradas, e eu vou lá preparar lugar para vocês. Então, aqui tenho consciência clara sobre isso, vai ter lugar, tá? Ele diz também que voltará e vai receber para ele nós mesmos. E mais, olha, ele diz assim, para onde eu estou, estejais vós também. Se nós cremos que Cristo está com Deus, no seio de Abraão, nos céus, nós, pela palavra aqui de João, diz que ele, Jesus diz também que irá preparar lugar para você e para mim. Ele já está preparando esse lugar. Você quer estar lá com ele? Você imagina que lugar será? Eu não entrei em muito detalhe, não vou entrar, sobre como será visivelmente isso. O que importa se as ruas serão de ouro ou de diamantes, os portais. O que importa é estarmos com Cristo. O Senhor descerá do céu com trombeta. Abram lá em 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 17. Ainda vos declaramos, por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor dos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Realizem essa imagem na cabeça de vocês. Primeiro, nós que morrermos em Cristo, predesceremos, seremos antes dos que não passarem pela morte. Então descerá do céu com trombeta e voz de arcanjo anunciando a volta do Senhor, e todo olho na terra o verá. Você imagina que situação. Primeiro Cristo veio antes como quem? Como um cordeiro destinado ao matadouro. Veio lá em Isaías, o que Isaías diz? Olha, não havia nele nada de que você pudesse apresentar de diferente. E agora não, agora ele vai voltar como rei. Tá certo? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os vivos serão arrebatados com eles
nas nuvens, e estaremos para sempre com o Senhor. Muito bem, pode mudar o slide. A segunda vinda, irmãos, de Cristo será algo extraordinário. Para nós, se estivermos mortos em Cristo. Para os que não morreram em Cristo, verão o que vai acontecer. E para aqueles que estiverem vivos em Cristo ainda, com o coração convertido, e também para aqueles que não estiverem com seus corações convertidos a Cristo, irão ver e apreciar que Ele vem para reinar, de forma definitiva, para julgar. Haverá um grande tribunal, e esse tribunal vai julgar os vivos e os mortos. Haverá sinais no sol. Vai lá em Lucas 21, 25, 26. Você imagina? Sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror, e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Você imagina os poderes, todos que você entende como material hoje, serão abalados como matéria? As coisas mudarão de um dia para o outro, né? Eu até coloquei em ênfase, né? Haverá sinais no sol, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória, para reinar, para julgar. O que Billy Graham disse? Cristão algum tem o direito de andar por aí torcendo as mãos, imaginando o que devamos fazer diante da atual situação do mundo. A Escritura diz que em meio à perseguição, confusão, guerras e boatos de guerra, devemos reconfortar-nos mutuamente com o conhecimento de que Jesus Cristo está voltando em triunfo, glória e majestade. Eu e você, apesar de tudo que a gente vê nos noticiários, isso não nos deve pegar de surpresa. Tudo que você vê e verá, não deve pegar você de surpresa, se você está em Cristo. Porque essas coisas acontecerão. Billy Graham diz isso mesmo. Então, olha, não fica aí torcendo a mão, né, o nariz, será, não é? Nós devemos estar estudando a palavra e reconfortando-nos uns aos outros sobre esse dia que acontecerá, pela palavra. Então, quando se dará a segunda vinda de Cristo? Abram lá em Mateus 24. Mateus 24, 36. Pode ler do 36 ao 42. Como se dará a segunda vinda? Sabe que o nosso coração deve desejar a vinda de Cristo, a volta dele, o retorno dele, com ansiedade. Espetacular isso, né? Então Jesus está alertando, olha, se preparem, porque vocês não sabem o dia. Como eu e você devemos nos preparar para o dia? Aqui ele está retratando de como será na segunda vinda no dia, e aqueles que estiverem vivos ainda, nesse
né, nesse texto. Se nós estivermos vivos, como nós reagiremos a isso? E nós devemos, segundo a instrução do Senhor, vigiar. Pode mudar o slide, por favor. O juízo, perdão? Todos os dias. E isso é uma luta diária. Eu sei que você e eu e vocês, nós lutamos todos os dias. A nossa vida é de luta contra o pecado. Não há preparação em nós mesmos. Essa preparação vem do Espírito do Senhor, vem do Senhor para nós, para vocês e para mim. Não há mérito em você, não há como você se prepare. É dado por Deus, todas as coisas provém dEle. Mas você deve buscar o Senhor com sede e tentar exaustivamente a santidade, rejeitar o pecado. Isso para nós é luta diária, desde o momento que você abre os seus olhos até o momento que você os fecha para dormir. Não é? A Bíblia diz que não tem pecado é mentiroso. E nós devemos lutar contra o pecado. E o Espírito Santo, quando nós precisamos vigiar, o Espírito Santo nos alerta, ó, você caiu em pecado, menino. Tá certo? Ele se move e entristece o nosso coração, porque o Espírito do Senhor habita em nós. E o verdadeiro cristão se entristece com o pecado quando ele comete o pecado. E ele deve perseguir a santidade, sabendo que nós ainda somos pecadores, sabendo ainda que estamos na carne. Mas a expressão do verdadeiro crente é ter essa tristeza de pecar. E nós não devemos nos conformar com ele. Porque me parece muito natural hoje a igreja se moldar, não é, às coisas do mundo. A gente outra hora entra em detalhes sobre essas questões. Bom, qual é o propósito então do juízo final? Qual é o propósito, né? Expor a glória de Deus diante de todas as criaturas racionais. Ele vem julgar e ele vai expor a glória dele. Agora ele vai mostrar diante de todos os seres humanos racionais a sua completa glória. E engrandecer a sua santidade também é um propósito. Ele é santo, justo, digno. Ele também tem o propósito de mostrar sua justiça, condenando os que morreram em seus pecados. Ele é justo se condenar aquele que merece ser condenado. Ele pratica a justiça fazendo isso. E ele mostra a graça dele, salvando os pecadores que se arrependeram. Esse é o propósito também do juízo final, desse grande júri, desse grande tribunal que haverá. E também mostrar a sua misericórdia, porque apesar de nós merecermos sermos dizimados, ele ainda amou a cada um de nós, lá em João 3,16, enviando o seu Filho por amor a você e a mim. Isso não é maravilhoso? Porque ele enviou o seu próprio Filho para morrer no seu lugar, em substituição a você, a sua morte. Essa condenação estava destinada a você e para mim. E ela foi imputada a Cristo. Isso é algo extraordinário, né? Que amor é esse que nem você e eu temos? Nós não conseguimos sentir nem para os nossos filhos um amor tão grande assim. Ou por qualquer outro ser humano. Pode mudar. Serão julgados nesse grande tribunal
Satanás e os seus demônios, eles serão julgados também. Eles já estão condenados, mas eles serão julgados de uma vez por toda, e toda a raça humana será julgada. Juízo condenatório para os ímpios, que morreram sem Cristo. E nós, que morremos em Cristo, é um juízo não condenatório. Abram lá em Isaías 53:6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. A iniquidade de nós todos caiu sobre Cristo. E a gente precisa dar valor a isso. Porque era destinado a você esse juízo. Então nós fomos justificados pela obra do Senhor, do nosso Senhor. Então a condenação é uma privação total, os condenados receberão privação total dos favores que Deus tem para nós. Deus, Ele amou e ama o mundo de tal maneira, que Ele refreia o mal, por amor a você e a mim. O mal é refreado, a presença de Deus está entre nós estamos aqui discutindo sobre essas questões, porque Deus amou a cada um de nós. Eles experimentarão uma perturbação infindável, sofrerão dores no corpo e na alma, e estarão sujeitos a dores da consciência, à angústia, ao choro e ao desespero. Essa é a condenação daquele que morre sem Cristo. Se nós cremos que assumiremos um novo corpo, e aqueles que morrem sem Cristo também, mas para condenação eterna. E a salvação, herdarão os céus e também uma nova criação, tudo se fará novo. A gente não sabe bem como será. Será que não vai ter, a terra será a mesma? Será que vai ter calor e frio? Não fala claramente sobre essas questões, mas diz que tudo se fará novo, como se antes houvesse o pecado, antes de Adão e Eva escolher, e todo o universo pagou por essa escolha errada, tudo será restituído, tudo será feito novamente novo. Haverá ausência do pecado, e a morte não terá mais poder. Sem dor e sofrimento para sempre, receberemos corpos imortais, almas aperfeiçoadas, habitarão a terra e servirão ao Criador eternamente, em espírito e em verdade. Abram lá em 2 Pedro 3:13 e Atos 3:21. Mas eu vou passar uns 5 minutos. Ou mais. Vamos lá. 2 Pedro 3:13. Quem achar pode ler. Bem alto. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Esperamos novos céus e nova terra. Atos 3:21. Ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos de restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Tudo se fará novo, não é? Pode mudar.
Irmãos, aplicações práticas para nós, no nosso dia a dia. Viver com esperança. Nós precisamos ter esperança, irmãos. Viver com essa esperança de que receberemos tudo isso que a Bíblia promete para nós, se estivermos em Cristo. Nós devemos buscar a santidade, viver com santidade. Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quem espera Cristo vive preparado. Viver com consolo, nossas perdas são temporárias. Será por pouco, nós somos forasteiros aqui. Viver com missão, pregar a novidade de vida a todos quantos Deus nos enviar. Prega essa novidade que você tem, de mudança de vida que você tem no seu coração, na sua vida, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua escola, na sua família, e leva para as pessoas essa novidade. Essa é a novidade, boas novas. A novidade que muitos não conhecem é que Cristo voltará para julgar os vivos e os mortos. Pode mudar. Abram lá em 1 Coríntios 15, 54. Pode ler. 1 Coríntios 15, verso 5, 4. Quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. A vitória de Cristo. Em Cristo, a vida depois dessa vida. É uma vida eterna, gloriosa e perfeita. Nós não estamos preparados para isso por nós mesmos. É Cristo quem confere a você e eu e a mim esse dom. Essa verdade consola e fortalece a todos que esperam a sua vinda, e nós desejamos falar: Maranata, vem Senhor Jesus. E Ele virá por causa de você e de mim, para aqueles que creem. O nosso futuro será glorioso. Vai lá em Apocalipse 21, 3 e 4. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Isso, as primeiras coisas que nós vivemos hoje já não existirão mais, já se passaram. Isso é maravilhoso. E o nosso coração convertido deve desejar isso. O fundamento de tudo isso, abram lá em 1 Coríntios 2,9, depois eu falo, né? O fundamento de todas essas questões, irmãos, está, de fato, na ressurreição de Cristo. Porque Ele ressuscitou, Ele vai ressuscitar você e a mim também. Amém? Vai lá em 1 Coríntios 2,9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não
Muito bem. Paulo diz aqui, olha só, vocês não fazem nem ideia do que tem lá preparado para vocês. Por mais que você tenha tido uma vida aqui boa, regalada, de bens, que isso também é bom, nada se compara ao que Ele preparou para nós. Vocês acreditam que isso acontecerá? O verdadeiro crente, convertido pela obra de Cristo, vai tomar posse disso tudo. Então, a gente tem que desejar a vinda de Jesus. E porque Ele ressuscitou, Ele também ressuscitará você e a mim no dia do Senhor. Amém? Deus abençoe os irmãos.